Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no Alô INSS. Eu sou Ana Paula, como sempre, trazendo as melhores notícias para vocês. Em plena segunda, saiu novidades aqui, eu quero compartilhar com todos. Aproveitem para se inscrever no canal quem ainda não é inscrito, deixa o like, compartilha, bem-vinda, bem-vindo. Como que vocês estão, hein? Vocês estão bem? Vocês são de onde? Comentem aí. Enquanto vocês comentam, eu vou trazendo as novidades. Vamos falar do 13º salário antecipado. Vamos falar de duas parcelas de R$ 2.277, mais o governo que também fez anúncio, né, importante, eu vou trazer para vocês e muito mais. Então, se preparem aí, gente. Começando aqui, quem precisar de empréstimo consignado, pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito. A gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, é seguro, é de graça. Então, quem quiser, chame, a nossa equipe te assessora gratuitamente. Combinado? Agora, bora lá trazer as notícias. Eu começo aqui a respeito do Farmácia Popular, gente. Vamos trazer aqui para vocês a respeito dessa informação importante, pois aqui o Farmácia Popular, os medicamentos oferecidos de graça aí para vocês, vamos falar um pouquinho sobre eles, né? O Ministério da Saúde anunciou a ampliação da gratuidade sobre medicamentos e itens distribuídos pelo programa. E aqui mostra que o Ministério da Saúde, ele fez a ampliação da gratuidade sobre medicamentos e itens distribuídos pelo Farmácia Popular. Antes da medida, 39 produtos já eram oferecidos sem custos para a população, agora o número foi ampliado para 41, o que é total de insumos oferecidos aí pelo programa. E os dois novos produtos que vão ser distribuídos gratuitamente são a dapagliflozina, que é um remédio utilizado para o tratamento de diabetes em casos ligados à doença cardiovascular, fraldas geriátricas também para o público elegível com idade de 60 anos ou mais, que pode adquiri-los de forma gratuita. E agora, todos os medicamentos, 100% dos medicamentos são de graça, os 41 itens do Farmácia Popular. Para quem não sabe, Farmácia Popular, ele foi criado em 2004, gente, 21 anos de programa, com o objetivo de garantir a continuidade do tratamento de doenças através de medicamentos gratuitos ou com descontos e fralda geriátrica. Ao todo, são oferecidos produtos para diabetes, asma, hipertensão, osteoporose, anticoncepcional, colesterol, rinite, doença de Parkinson, glaucoma, dignidade menstrual, que é o absorvente, incontinência, que é a fralda geriátrica. E a iniciativa está presente em mais de 31 mil farmácias que são credenciadas de mais de 4.812 municípios, o que corresponde a 86% das cidades do país. Em 2024, o total de pessoas atendidas pelo programa Farmácia Popular foi de 24,7 milhões, que representa um aumento de 20% em relação a 2022, que teve 20,7 milhões de beneficiados. E os remédios são diversos, né, oferecidos. Além disso, o governo ele trouxe que agora o beneficiário não precisará pagar por nada do Farmácia Popular. Então você, meu amigo, minha amiga, não importa a sua renda, né? O que importa é que você precisa de um dos medicamentos que são do Farmácia Popular, é de graça em qualquer farmácia credenciada. É só apresentar a receita médica e um documento de identidade. Agora eu vou trazer mais uma notícia, gente. Governo Lula implementa medidas para conter alta de preços da cesta básica, isso mesmo. Como eu disse para vocês, o governo está bem preocupado com a queda de popularidade, com a alta de preços, né? E diante do aumento dos preços dos alimentos essenciais, o governo federal iniciou uma série de ações para estabilizar o mercado interno. O plano envolve a criação de estoques reguladores de arroz, milho, trigo, além de realocação de recursos para financiamento de produtores, eventuais ajustes de tarifas de importação e o plano envolve aí o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o MDA, né? As informações foram divulgadas pelo portal Metrópolis e o MDA lidera a estratégia com previsão de investir mais de R$1 bilhão na aquisição de grãos. Segundo aqui a secretária executiva do Ministério, Fernanda Oliveira, ela afirmou que ainda não há intenção de aplicar controle de preços ou alterar a validade dos produtos. E segundo ela, fatores externos e climáticos têm contribuído para a alta de preços, mas a expectativa é de estabilidade em breve. O governo está bem ansioso e com boas expectativas para o segundo semestre do ano em relação aos preços, então vamos observar, né?
E, gente, mais uma informação aqui para vocês. INSS vai pagar a revisão de auxílios a partir de abril. Aposentados, pensionistas com benefícios revisados podem consultar os valores disponíveis no INSS. Então, o INSS creditará valores até 31 de maio, referente à revisão de benefícios ativos afetados por erro de cálculo entre os anos de 2002 e 2009. A transferência serão realizadas após um acordo entre o Sindicato Nacional dos Aposentados e a Previdência Social na Justiça no ano passado. E segundo o sindicato, ao todo, mais de 140 mil beneficiários entre ativos e inativos, com valor de correção estimado em 750 milhões de reais, vão ser beneficiados. Os beneficiários ativos de auxílio-doença e acidente terão seus pagamentos realizados a partir de abril até o dia 31 de maio, enquanto os inativos receberão os depósitos até 31 de dezembro. Então, quem recebe benefício do INSS, até 31 de maio. Quem o benefício já cessou, recebeu na época e cessou em algum momento, vai receber até 31 de dezembro a diferença. A advogada Camila Rodrigues de Almeida, representante do Sindinap, ela explicou que os beneficiários ficaram de fora de uma lista de pagamento que foi determinada em 2011. O INSS se comprometeu a corrigir o problema no processamento e manteve a data do dia 31 de maio para o pagamento dos benefícios ativos e também está mantido o prazo, por enquanto, de 31 de dezembro desse ano para o pagamento dos benefícios inativos, tá? Ela informou por meio de nota e essa revisão é chamada de artigo 29 por conta do trecho da Lei 8.213 de 1991 e da decisão judicial que determinou a correção de valores pagos entre o dia 17 de abril de 2002 e 29 de outubro de 2009 a beneficiários de auxílio-doença e auxílio-acidente. E na época o INSS desconsiderou os menores salários no momento de pagar os auxílios, doença e aposentadoria por invalidez e pensão por morte derivado de invalidez. A regra atual prevê o quê? Que o valor do benefício corresponda à média aritmética de 80% maiores salários, descartando os 20% menores contribuições, né? E houve uma ação civil pública que solicitava que mesmo nesses casos fosse descontado os 20% menores contribuições e o INSS está fazendo esse acerto, tudo bem? Então, você pode ir lá no meu INSS aplicativo ou site, logar com seu CPF e senha Gov, na barra de busca, digite revisão, vá até a seção histórico de crédito de benefício e se tiver dinheiro a receber, essa informação será mostrada. Caso não haja valores a receber, aparecerá a mensagem consulta a revisão do artigo 29, não retornou dados para o cidadão. O INSS não confirma quantos são os beneficiários de fato que terão direito, né, o ressarcimento, nem qual é o valor total que será pago. Os dados serão computados após a conclusão do pagamento, né, da revisão. E quem tiver dúvidas ou achar que está sendo lesado, que o INSS não pagou e tem direito, procure um advogado, tudo bem? Gente, atenção! INSS pode suspender benefícios de aposentados por erro simples, é isso mesmo, a prova de vida junto ao INSS é um procedimento essencial para garantir a continuidade do pagamento de benefícios previdenciários a aposentados e pensionistas. E esse processo, que deve ser realizado anualmente, visa prevenir fraudes e assegurar que os beneficiários continuam vivos. A falta de atualização cadastral pode levar à suspensão dos pagamentos, como alertado recentemente pelo próprio INSS, né? Mas uma notícia boa para vocês. Até o mês de junho, o INSS informou que não irá bloquear ou suspender benefícios por falta da prova de vida. Então, o governo publicou uma medida proibindo bloqueios ou cancelamento de benefício por falta da prova de vida até o dia 30 de junho de 2025. Depois dessa data, né, os benefícios poderão ser bloqueados se o INSS no cruzamento de dados não localizar que você está vivo. Então, fique atento, acesse o INSS, verifique como está a situação da prova de vida, se tiver pendência, regularize, para você evitar dor de cabeça. E, gente, olha só, o governo faz novos pedidos ao orçamento e votação pode ser novamente adiada. Relatório final ainda não foi concluído e o senador responsável cita a possibilidade para a próxima semana. Então, os novos pedidos apresentados pelo governo, a necessidade de adaptação do relatório final e a viagem dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, podem levar ao adiamento da votação do orçamento 2025 mais uma vez. O texto final
estava previsto para ser divulgado no fim de semana, mas a peça está em discussão e não foi apresentada até o início da tarde dessa segunda-feira, dia 17 de março. A versão ainda depende de novos ajustes solicitados pela ministra Simone Tebet, que é do Planejamento e Orçamento. O ofício enviado chegou ao CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento, hoje, e a novidade da nova solicitação do governo são as propostas mais definidas para a manutenção do programa Pé de Meia, voltado para beneficiar estudantes que concluírem as etapas do ensino médio. Entre os pontos para atender a iniciativa, o Ministério do Planejamento sugere investir recursos ligados ao Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, criado pela proposta da reforma tributária, e prevê a criação de uma poupança para contribuir com o incentivo e permanência do programa. A justificativa apresentada pela pasta é garantir mais flexibilidade em despesas ligadas ao Pé de Meia, e há uma readequação de gasto total prevista do governo supera 39 bilhões de reais. O valor de corte previsto para o Bolsa Família segue em 7,7 bilhões de reais. E a nova solicitação precisa agora ser implementada no relatório final do orçamento, que não tem uma previsão oficial de quando será concluído. Conforme apurou o R7, a intenção é chegar a um fim da peça em breve, mas haveria dificuldade em uma versão final até o fim do dia. Então, o atraso no relatório pode também interferir nas previsões de votação. A data oficial segue prevista para o próximo dia 19 de março, na CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento, e até o dia 20 em plenário, mas o cronograma depende do acordo entre líderes. O relator do texto, o senador Ângelo Coronel, trabalha com a possibilidade de prorrogação em uma semana. E se a gente não seguir um consenso nessa segunda ou terça-feira, provavelmente ficará o retorno da viagem de Alcolumbre e Mota no fim do mês. Então eu acredito que poderemos ter mais uma prorrogação de uma semana, porque tem temas que tem que ser pacificado. É o que afirmou. Então a gente vai acompanhar de perto, mas é uma novidade que aconteceu já no início dessa semana. E o governo, segundo a CNN Brasil, ele tem que achar 100 bilhões de reais para fechar a conta, gente. Isso é o que diz especialista. Leonardo Barreto, da Think Policy, ele alerta para tensões no Congresso e necessidade de ajustes fiscais significativos para atingir metas orçamentárias de 2026. O cenário político e econômico brasileiro enfrenta desafios significativos e, conforme a análise do Leonardo Barreto, ele é sócio de uma consultoria. Ele disse na participação do programa WW, Barreto destacou a complexidade da situação fiscal do governo para os próximos anos e aqui diz que, de acordo com o especialista, o governo precisa achar aproximadamente 100 bilhões de reais para equilibrar as contas públicas até 2026. Esse montante representa praticamente todo o orçamento discricionário do governo federal, o que torna a tarefa extremamente desafiadora. E o Barreto detalhou que, na melhor das hipóteses, será necessário um contingenciamento de 32 bilhões para atingir a meta fiscal do final do ano. Além disso, cerca de 170 bilhões em receitas previstas estão vinculadas a políticas que ainda precisam ser aprovadas, e o governo também precisa encontrar espaço fiscal para implementar os novos programas sociais, como o Gás para Todos e o Pé de Meia, além de compensar a desoneração do imposto de renda. E essas medidas somam entre 25 e 45 bilhões de reais adicionais. É um cenário de tensão política, então o especialista alertou para um clima tenso no Congresso após o retorno do recesso parlamentar. A nova ministra de Relações Institucionais, Simone Tebet, indicou que cortes de gastos não estão na agenda desse ano, o que pode levar o governo a buscar aumento de mais impostos ou gerenciar o orçamento por meio de bloqueios. Barreto também mencionou a possibilidade de radicalização do cenário político, especialmente em relação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não descartou a hipótese do Bolsonaro buscar asilo no exterior, caso não veja a possibilidade de absolvição. E o cenário traçado por Leonardo Barreto combina desafios econômicos significativos com um ambiente político potencialmente volátil, criando aí um panorama complexo para a gestão governamental nos próximos meses. Então é bom se preparar, né? E o 13º, em meio a toda essa turbulência, a gente fala a respeito do 13º salário, né? Olha só, Atlas Intel mostra a pesquisa, 51,6% apontam culpa do governo Lula por inflação alta. O Instituto ouviu 1.322 pessoas entre os dias 11 e 13 de março de 2025. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou menos. E pesquisa Atlas Intel, feita com exclusividade para o programa GPS-CNN, aponta que a maioria da população atribuiu a culpa pela alta dos preços
ao governo federal. A pesquisa aponta ainda que o governo deveria fazer mais para reduzir a inflação, e ao responder qual a principal causa para o aumento dos preços, 51,6% disseram que a culpa é da política econômica do governo federal, 22,4% disseram que são as empresas e o comércio que querem lucrar mais, 15,3% responderam que a causa são os eventos climáticos, já 6% citaram o câmbio, 3,9% o cenário de instabilidade internacional e pouco menos de 1% respondeu que o aumento dos preços é causado pela política econômica dos governos estaduais. E quando questionado se acredita que o governo está tomando as medidas certas para conter a inflação, 56% dizem que o governo deveria fazer mais para reduzir a inflação, 40% acham que o governo está atuando corretamente e 3% não soube responder. E para essas pesquisas, a Atlas Intel ouviu 1.322 pessoas, né? A margem de confiança é de 95%, e a gente vê que essa política, né, isso daqui contribui para queda de popularidade do governo. Por isso que o 13º salário do INSS, a gente acredita que ele realmente vai ser antecipado, conforme confirmou o Pompeu de Matos, por palavra do Ministério da Previdência. A imprensa inteira está falando do 13º essa semana, então é sinal que alguma coisa por trás dos bastidores está acontecendo, né? Tanto que saiu aqui manchete de jornal, o 13º do INSS deve sair em menos de um mês, ou seja, o governo deve oficializar em menos de um mês a questão da antecipação do 13º. É uma medida que vai ajudar a estabilizar um pouco esse cenário, né? E o 13º salário antecipado em 2 parcelas, muita gente pegaria esse ano 2 parcelas de R$ 2.277, né? Então o governo está fazendo alguns anúncios importantes, como amanhã vai falar da isenção do imposto de renda, entre outras, para tentar conter um pouco essa baixa de popularidade. E o 13º antecipado, eu acho que é uma das medidas que ele pode se pronunciar ainda essa semana. Então vamos ficar de olho porque vem surpresa por aí. Então é isso, um beijo, obrigada, até logo.